Mas eu quero pedir à igreja que ainda em espírito de oração, feche os seus olhos nessa noite, amém? Feche os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos estar levantando ao Senhor agora uma oração a Deus. Fale com Deus nessa noite, fala com o Espírito Santo de Deus, fala: Senhor, eu preciso, Senhor, meu Deus, ser tocada pelo Senhor, meu Pai. Mas muito mais, Senhor, meu Deus, de ser tocada pelo Senhor. Eu necessito entender, Senhor, que eu preciso, antes de ser tocada, eu preciso desejar no meu coração tocar no Senhor. Fala com Deus nessa noite, fala com o Senhor, Pai. Eis-me aqui, Senhor, meu Deus, nessa noite. Oh, Senhor, meu Deus, eis-me aqui nessa noite, Senhor. Tu sabes, ó Deus e meu Pai, que nós somos carne, Senhor, meu Deus, e como carne, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Mas, Deus, a tua palavra também diz, meu Deus, quando o Senhor chamou Isaías para a tua obra, a palavra do Senhor diz que ele disse: Pai, eu não posso ir porque os meus lábios são impuros. Mas o Senhor, ó Pai, tirou ali, Senhor, meu Deus, do altar uma brasa, uma tenaz de fogo, Senhor, e colocou na boca dele, Senhor, meu Deus, purificando, meu Pai. Deus, nessa noite eu peço de igual modo que o Senhor venha purificar a minha vida, para que eu seja um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. De igual modo, meu Pai, eu peço que essa brasa não fique apenas no altar do Senhor, mas ela saia, Senhor, nessa noite e toque, Senhor, em cada vida, meu Pai. Toque em cada coração, Jesus, para que quem receber essa palavra possa sair daqui, Senhor, meu Deus, cheio do poder de Deus. Receba na tua casa, aonde você estiver agora, receba a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, fale nessa noite, fale, Senhor, fale, não te cales. Dai-nos a palavra viva, a palavra rema, Senhor, a palavra que é capaz de mudar e de transformar vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Deus, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 5. Amém? O versículo que foi me passado, irmãos, para que eu pudesse trazer a mensagem hoje, foi Josué capítulo 5, versículo 14 e 15. Porém, eu quero ler o 13 também. Amém, irmãos? Josué capítulo 5, versículo 13 até o 15. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Vamos ler então. Diz a palavra: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, não, mas venho agora. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou-se sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem seus lugares, pode se assentar, em nome de Jesus. Amém? Igreja, hoje eu quero que você entenda uma palavra que vem da parte do Senhor. Para que você entenda o que Deus tem para falar conosco nessa noite, para que a palavra de Deus possa ser aplicada na sua vida, você precisa primeiro entender duas coisas. Primeira coisa, você é a nação eleita do Senhor. Você é o povo escolhido de Deus. Nós precisamos entender que essa palavra precisa ser aplicada na minha vida. Mas para que ela seja aplicada na minha vida, para que eu possa entender essa palavra, a primeira coisa eu preciso entender que essa palavra foi para os filhos de Deus. Essa palavra foi para o povo de Israel. Essa palavra foi para os hebreus. Então essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Porque você é filho de Deus. Porque você é a nação escolhida do Senhor. Porque a sua casa é escolhida por Deus. Porque a sua casa
promessa é a nação do Senhor, é dali da sua casa aonde a promessa vai acontecer. Então você precisa entender isso, porque se eu não tenho uma visão de filho, se eu não compreendo que Deus é o Senhor da minha vida, se eu não compreendo que eu sou o povo escolhido de Deus, eu não consigo tomar posse da promessa de Deus. Eu não consigo tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Então a primeira coisa, eu preciso saber disso. Eu sou filho do Senhor. E como filho eu tenho direito, eu tenho parte na herança de Deus. Eu tenho parte na promessa do Senhor. Você tem parte na promessa do Senhor. Aprenda, igreja, você tem parte na promessa do Senhor. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos estudar Josué como nós temos estudado. Nós temos visto pastores pregando sobre o livro de Josué. E às vezes a gente pensa, mas essa palavra foi falada para o povo de Israel. Esta palavra foi falada à nação escolhida. E igreja, eu sou a nação escolhida do Senhor. Você é a nação escolhida do Senhor. Portanto, essa palavra é para mim. Portanto, essa palavra é para você. Segunda coisa que você precisa entender. Como nação escolhida de Deus, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, quando Ele viu que o povo de Deus estava lá no Egito, sofrendo, sendo oprimido, sendo escravo, a Bíblia diz que eles oraram, eles clamaram, e Deus levantou para eles um libertador, Deus levantou para eles um líder, Deus levantou para eles um homem de fé, um homem temente ao Senhor. Aprenda uma coisa, igreja, se você é filho de Deus, você é a nação escolhida do Senhor, então você tem alguém que te lidera, você tem alguém que luta por você, você tem alguém que vai enfrentar tempestades por você. Você não anda sozinho, você não caminha sozinho, mas você tem um líder. Naquela época, o líder deles era Moisés. A Bíblia diz que Deus, Ele vinha falar com Moisés. Hoje você tem um líder, hoje você tem alguém que morreu na cruz do Calvário por você. Hoje o seu líder, hoje o seu guia chama Jesus Cristo. Ele é quem morreu para te salvar. Mas a promessa, ela é válida para nós. A Bíblia diz que Deus, Ele vai levantar Moisés, Ele vai chamar Moisés e vai dizer, olha, chegou o tempo de libertar o meu povo. Chega de escravidão. Precisa tirar o meu povo do Egito. A Bíblia diz que Moisés, obediente ao Senhor, vai. E a Bíblia diz então que Moisés tira o povo e leva o povo ao deserto. Presta atenção, tira do Egito e leva para a terra que Deus prometeu. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, eu vos colocarei numa terra que mana leite e mel. Deus diz, eu lhes darei a terra prometida. A palavra de Deus diz que Moisés se levanta, Deus opera um milagre no Egito, porque Deus opera milagre no Egito, e leva o povo, introduz o povo ao deserto. Da tirada do povo do Egito, Ele coloca onde? No deserto. Aprende uma coisa, igreja, nós vivíamos no Egito. Muita gente está vivendo na escravidão. Tem muita gente sendo escravo da depressão. Muita gente sendo escravo, irmãos, da doença. Muita gente sendo escravo do vício, da bebida, das drogas, da prostituição. Tem muita gente sendo escravizado e ainda não tem noção que são escravos. Mas Deus, Ele envia um libertador. Deus envia um libertador. Porque presta atenção no que eu vou ensinar a igreja nessa noite. Há uma diferença. Tem gente sendo escravo, morando no Egito, fazendo tudo que o diabo quer, obedecendo às ordens de Faraó e dizendo assim, meu Deus, é Deus que quer, porque é a vontade do Senhor que eu viva sofrendo. Porque é a vontade do Senhor que eu seja escravo. É vontade do Senhor que eu viva na miséria. É vontade do Senhor que eu seja enfermo. Eu digo, há uma diferença entre vontade de Deus e permissão do Senhor. Há uma diferença entre vontade de Deus e permissão do Senhor. A Bíblia diz que Deus permitia o povo ser escravo, mas não era o que Deus desejava, porque o desejo de Deus é que todo mundo viva, que todo mundo tenha uma vida e tenha uma vida de abundância. A vontade de
de Deus é que nós sejamos livres. A vontade de Deus é que nós, diante do Egito, diante do faraó, diante do pecado, a gente olhe para ele e diga assim: não é vontade de Deus que eu seja escravo. A vontade de Deus é que eu seja livre, porque o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário para que eu pudesse andar e andar livre, porque eu sei o Deus que eu tenho servido. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, a vontade de Deus era que aquela travessia durasse apenas 40 dias. Essa era a vontade de Deus, porque geograficamente falando, se demora 40 dias, se demorava, porque hoje não se demora mais, mas naquela época, geograficamente falando, se demorava 40 dias essa travessia, porque se andavam a pé, não tinha os veículos que se tem hoje, era tudo a pé, era caminhando, era levantando tenda, era tirando tenda, era levantando tenda, era desfazendo tenda. Assim era a caminhada do povo de Israel. Deus, quando tira o povo lá do Egito e começa a introduzir o povo ali no deserto, eu quero que você aprenda outra coisa. Deserto é sim lugar de luta. Deserto é sim lugar de escassez. Falta água no deserto, falta. Falta comida no deserto, falta. Falta sombra no deserto, falta. Falta, porque deserto é lugar de escassez, mas também é o lugar onde Deus quebra. Também é o lugar onde Deus quebra. Também é o lugar onde Deus fala. Também se é lugar de escassez, se é lugar de falta, mas também é lugar de provisão. É lugar de milagre. Aprenda, é lugar de milagre. Deus não tira ninguém do Egito. Deus não tira ninguém do mundo e começa a introduzir ele na caminhada e vira as costas e vai embora. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Deus não fez isso com o povo de Israel. Deus não fez isso com o povo de Israel. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito, Deus sabia que no deserto era um lugar escasso, mas a Bíblia diz que Deus era o Deus da providência. Como Deus é Deus da providência na minha, na sua, na nossa casa, na minha e na sua família. Deus é Deus da providência. No deserto falta, mas a palavra de Deus diz que a graça do Senhor é que nos basta. A palavra de Deus diz que Deus tira o povo, mas Deus caminha. Quando faltou comida, Deus foi o maná. Quando faltou água, Deus fez brotar na rocha. Quando eles tinham sol escaldante, a Bíblia diz que Deus era a sombra daquele povo, porque a Bíblia diz que de dia ele era coluna, e quando o povo caminhava na escuridão, a Bíblia diz que também faltava luz, mas a Bíblia diz que Deus também era uma coluna de fogo para guiar aquele povo no deserto. Está entendendo, igreja? Talvez você está passando por um deserto e está dizendo assim: meu Deus, Deus virou as costas para mim. Meu Deus, Deus esqueceu de mim. Eu digo para você, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, não olhe para o que te falta, mas olha para o que Deus está te provendo. Não olhe para o que te falta, mas olha para o que Deus já está provendo. Talvez está te faltando algo que você deseja, mas Deus está colocando algo que você precisa, porque nós queremos aquilo que não precisamos, mas Deus supre aquilo que precisa. Às vezes a gente quer que Deus faz na nossa vida aquilo que a gente acha que precisa. Não. Deus nos vê de maneira diferente. A Bíblia diz que Deus, ele fez cair do céu o maná. Deus jamais abandonou o povo de Israel. Mas sabe aquela caminhada que era para durar 40 dias? Ela durou 40 anos. Aí alguém diz assim: ela durou 40 anos porque era vontade de Deus. Não, não era. Porque eles andaram 40 anos porque era vontade de Deus. Não era. Igreja, aprende, não era. Não era vontade de Deus. A vontade de Deus era 40 dias. Sabe por que durou 40 anos? Sabe por que aquela caminhada durou 40 anos? Por causa da desobediência do homem. Porque o homem era desobediente ao Senhor. Por isso aquela caminhada durou tanto tempo. Por causa da nossa desobediência. Por causa da nossa desobediência. Igreja, nós precisamos entender que há uma diferença entre vontade de Deus e permissão do Senhor. Deus então permite que aquela caminhada dure mais tempo do que o necessário. Mas a Bíblia diz que durante aquela caminhada Deus jamais abandonou o povo de Israel. Deus jamais esqueceu do povo dele. Eu digo para você, igreja, você está passando pelo deserto, você está nessa caminhada, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus está suprindo aquilo que você precisa. Deus está te dando nessa noite aquilo que você precisa. Deus está te dando recursos para que você chegue no lugar onde Ele te prometeu. Tome posse da vitória de Deus nessa noite. A Bíblia diz então que a caminhada começa e no meio daquele deserto vão ficando vidas. Vão ficando vidas. Irmãos, isso é muito triste.
A Bíblia diz que no meio daquela caminhada vão ficando vidas. Irmãos, Deus não chamou ninguém para morrer no deserto. Deus não chamou ninguém, Deus não levanta ninguém para a pessoa morrer no deserto. Sabe por que elas morreram? Não é porque Deus quis, é porque elas não tomaram posse daquilo que Deus havia dado para elas. Porque elas não viram o milagre que Deus fazia, mas elas sempre olhavam para aquilo que elas queriam. Tinha fome, Deus deu maná. E quando o povo começava a comer, eles olhavam e diziam assim, mas a gente já está enjoado, a gente quer carne. E Deus dava carne e faltava água, Deus dava água, mas o povo estava sempre insatisfeito, sempre querendo mais, e sempre duvidando do poder do Senhor. Por isso aquele povo morreu no deserto. Eu te falo uma coisa nessa igreja. Se você começou uma caminhada com Deus, se você começou uma caminhada com o Senhor, e você está olhando e está dizendo assim, está difícil, eu digo para você, não morra no deserto. Não morra no deserto, porque se você morrer não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você chegue na terra prometida. Então a Bíblia diz que aquela caminhada não foi fácil, mas Deus cuidou deles. E a Bíblia diz então que Deus fez coisas maravilhosas, como os irmãos já viram em outras mensagens. Mas a Bíblia diz para nós que quando ele chega ali, perto de Jericó, as irmãs viu que o irmão Pedrinho pregou aqui domingo, que Deus, Ele mais uma vez vai manifestar o seu milagre. Ele vai abrir, Ele vai dividir as águas do rio. E o povo de Deus vai passar. Isso é tão maravilhoso que se você ler no capítulo 5, nos primeiros versículos, você vai ver que a palavra de Deus diz que quando o rio se abre, que eles passam por aquelas águas, aí eles já começaram a pisar em Jericó. Jericó era a penúltima cidade que eles tinham que derrubar para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Se não derrubasse Jericó, não entrava em Canaã. Eles tinham que passar ali. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali depois do outro lado do Jordão, a Bíblia diz, irmãos, guarda o que eu vou dizer para você, irmãos. Guarda a palavra de Deus, irmãos, que eu vou falar para você nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegam do lado de lá, todos os amorreus eram os inimigos do povo de Deus, os amorreus eram aqueles que queriam destruir o povo de Deus, que perseguiam o povo de Deus. A Bíblia diz que quando eles passam do lado de lá do Jordão, a Bíblia diz que os amorreus, eles perderam a coragem, eles ficaram com medo, porque eles viram o que Deus havia feito na vida deles. Sabe o que é isso? Quando o diabo vê, quando o inimigo vê o poder do Deus que a gente serve, ele não teme a mim, ele não teme a você, mas ele teme o Deus de Israel, o Deus que abre o mar, o Deus que abriu e dividiu as águas do Jordão. Não tem mal que prevaleça diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que quando eles viram aquilo, a palavra de Deus diz que eles se calaram. Eles perderam a coragem por causa do quê? Por causa do feito, do milagre que Deus havia feito. Então eu digo, irmãs, tem muita luta que é para calar a boca de Satanás. Tem muita guerra que é para calar a boca de Satanás. Tem muitas provações que passamos que não é por mim nem por você, mas é para calar a boca de Satanás. Porque ele precisa entender que na guerra não é contra mim, não é contra você, não é contra a nossa casa, nem a nossa família, mas primeiro ele vai ter que enfrentar o Deus de Israel. O Deus de Israel. A Bíblia diz que eles se enfraqueceram. Eles pararam porque eles sabiam que contra Deus não tem nada que fique de pé. Eles se enfraqueceram, eles tiveram medo. E daí então, nós vamos chegar à palavra que foi nos dada nessa noite. A Bíblia diz então que Deus, ele vai mandar ali um homem, A Bíblia diz que Josué, ele estava ali, e a palavra de Deus diz que ele levanta os olhos, e ele vê ali um homem com uma espada, e ele já logo pergunta, tu és um dos nossos, ou tu és um inimigo? Ele diz assim, olha, nem sou dos seus e nem sou inimigo, mas eu venho da parte do Senhor. Era alguém que vinha da parte do Senhor. E aí ele disse assim, meu Deus, a Bíblia diz que ele se prostra e ele diga, fala o que o Senhor me manda dizer. Sabe o que o anjo falou? O Senhor disse assim para ele assim, Josué, tire a sandália dos teus pés. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Mas antes dessa palavra, a Bíblia diz que o anjo fala para Josué assim, pegue todos os filhos de Israel, todos que estão aí,
pegue essa pedra, nessa pedra, você vai circuncidá-los, porque desses que estão aí, porque os que saíram do Egito circuncidados, não ficou nenhum, morreram todos, mas esses aí, eu quero que você vá e faça a circuncisão em cada um. Sabe o que Deus estava dizendo? Que Deus estava fazendo uma nova aliança com aquele povo. Que Deus estava dando a eles o direito de entrar na terra prometida. Deus estava dando o direito a eles a promessa de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Nessa noite, se você crer. Nessa noite, se você crer, Deus vai circuncidar seu coração. Deus vai circuncidar seu coração. Se você ainda está na saída do Egito, se você precisa se reconciliar com Deus, a hora é hoje, o dia é hoje, o momento é agora. Se você precisa deixar o Egito, se você quer entrar na terra prometida, permita ser circuncidado pelo Senhor hoje, nessa noite, porque Deus vai fazer uma circuncisão, mas é espiritual nessa noite. A Bíblia diz que aquele lugar foi chamado, né, ali, de lugar santo. Então Deus vai falar para Josué assim: Josué, agora, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Igreja, quando nós vivemos na promessa, quando nós aceitamos a Deus, quando nós somos circuncidados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos aceitos, quando nós aceitamos a promessa de Deus na nossa vida, quando nós tomamos posse na bênção dela, creia nisso, irmãos, que o lugar onde nós pisamos é santo. Não tem lugar que é amaldiçoado para onde o Filho de Deus põe o pé. Acredite nessa palavra, irmãos. Creia nessa palavra. A Bíblia diz que Josué, então, ele vai ali naquele lugar, santificar aquele lugar, ele vai orar naquele lugar, e ele vai obedecer o Senhor. A Bíblia diz que ele se joga no chão, ele se prostra diante de Deus, e ele começa a orar. Sabe por quê? Porque faltava apenas um obstáculo para que ele pudesse entrar na terra de Canaã. Só um, que não vai ser eu que vou pregar. Só um lugar, só um obstáculo. Hoje, irmãos, eu aprendi uma coisa que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Sabe, irmãos, aquele problema que você tem no trabalho? Sabe? Sabe aquelas picuinhas que às vezes acontecem nos trabalhos? Sabe? Isso não é problema. Isso não é problema. Não é problema. Sabe aquelas dificuldades que às vezes a gente tem no dia a dia? Não são problemas. Não são problemas, são obstáculos. Jericó não era problema para o povo de Deus. Jericó não era problema para o povo de Deus. Sabe o que Jericó era para o povo de Deus? Um obstáculo. E obstáculos se vence, obstáculos se passa, obstáculos se derrubam. Sabe por quê? Porque o lugar onde a gente pisa é santo. Amém? Porque o lugar que a gente pisa é santo. Amém? Sabe o que de verdade é? São aqueles que são as nossas lutas interiores, aquelas guerras que nós lutamos. Sabe qual é? Sabe o que é de verdade problema? Sabe por quê, irmãos? Aprende uma coisa: nada parou Deus. Nada parou. Nada podia parar o povo de Israel. Sabe quem parou o povo de Israel? Eles mesmos, quando eles duvidavam. Eles mesmos. Sabe quem matou o povo de Israel? Não foi Deus. Sabe quem matou o povo de Israel? Eles mesmos. Quando eles duvidaram do poder de Deus. Se você não duvidar do poder de Deus, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai fazer algo grande na sua vida, amém? Eu quero encerrar essa palavra, né, que o irmão já até levantou a placa para mim, em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Mas antes, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Deus é muito tremendo. Ande na promessa. Viva na promessa. Ande na promessa, viva na promessa e deixa Deus te guiar no deserto. Deixa Deus te guiar na sua vida, no seu caminho. Sabe por quê? Porque você vai entrar naquilo que Deus prometeu, porque você tem parte. Aprende uma coisa: quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus fala conosco. Há uns dias atrás eu fui chamada para pregar na igreja, numa igreja aqui, e eu fui. E eu cheguei lá na igreja, irmãs, eu fui pregar na igreja, e quando eu cheguei lá na igreja, né, tinha uma placa assim na igreja, assim: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. E todo mundo em cima do santuário descalço,
todo mundo em cima do santuário descalço. E eu sentada lá pensando, eu tiro ou não tiro o meu sapato? Eu tiro ou não tiro o meu sapato? Eu tiro ou não tiro o meu sapato? O Espírito Santo de Deus falou assim, seja obediente, tire o seu sapato. Eu fui de sapato de amarrar. Custei desamarrar o sapato, tirei o sapato, fui pregar lá em cima. Deus operou um milagre, foi uma benção. Glória a Jesus. Saí de lá, não comentei nada com ninguém. O pastor na igreja domingo falou assim, irmão, você vai trazer a palavra domingo. Falei, amém, pastor. Sim seja a vontade do Senhor. Querendo Deus, né? A gente vai estar lá em nome de Jesus. Aí o pastor falou assim, a irmã vai pregar sobre a queda das muralhas. Vai derrubar muralhas. Eu falei, glória, essa noite vai derrubar muralhas. Em nome de Jesus nós vamos derrubar muralhas. Em nome de Jesus nós vamos derrubar muralhas. Em nome de Jesus, né? Deus tinha até colocado uma palavra no meu coração. Vai derrubar a muralha. Vai derrubar a muralha. Aí passei os dias com aquela mensagem no meu coração. Vai derrubar a muralha. Quando dali a pouco, mas eu não tinha conversado nada com o pastor. Foi dali a pouco, passou uma mensagem de telefone para mim assim, irmã, eu enganei, viu? A mensagem que a irmã vai pregar é Josué capítulo 5, versículo 14 e 15. Falei, amém. Falei, meu Deus, o que está lá? Não lembro o que está aí, Josué capítulo 5, versículo. Não lembro o que é. Aí fui lá ler a Bíblia, o que está lá? Tire as suas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Santifica-se, santifica-se e santifica-se, porque o lugar que você pisa é santo. Quer derrubar a muralha? Santifica. Quer derrubar a muralha? Santifica. Quer entrar na terra prometida? Santifica-se primeiro, porque o lugar que você pisa é santo. Tire a sandália dos seus pés. Sabe o que é tirar a sandália dos pés? É respeito à palavra de Deus, é reconhecer que eu sou falho, que eu sou pecador, e que eu necessito da graça de Deus, que eu não faço nada, mas quem faz para mim é o Senhor. Eu achando que ia derrubar muralhas, e Deus disse assim, primeiro santifica para depois quebrar muralhas. E hoje, na hora que eu fui arrumar para vir para a igreja, eu disse assim, eu vou com a minha botinha, hoje no culto, né? Busquei minha botinha que estava meio perdida, vou com a minha botinha buscar lá, né, irmãos? Falei, vou buscar minha botinha. Aí, tomando banho, já pensando assim que eu ia vir, o Espírito Santo de Deus falou assim, vai calçar a botinha? Vai calçar a botinha? Vai descalçar lá, hein? Vai dar trabalho para desamarrar, porque vai tirar e vai tirar, sabe por quê? Vai pregar descalço, sabe por quê? Porque o lugar que tu pisa é santo. Desce do salto, desce do salto, desce do salto, porque para servir a Deus tem que ser quebrado, para servir a Deus tem que ser quebrado, tem que se despir para receber a promessa do Senhor. Aí eu entendi, Senhor, eu vou me quebrar. Senhor, eu já entendi que eu preciso. Aí eu falei de si, falei com o Sirlei, até agora eu não entendi o que Deus está falando comigo. Até agora eu não entendi que Deus quer falar comigo, eu entendi. Agora, o que é o recado de Deus? Não, porque Deus falou comigo assim, aí contei para ele lá em casa. Ele falou assim, vai andando que uma hora você vai descobrir. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a pregar, Deus falou assim, filha, não é quebrar muralha. O negócio não é quebrar. O negócio primeiro é santificar. Ninguém quebra se não santificar. Ninguém herda se não santificar. Ninguém recebe se não santificar. Se não obedecer, ninguém recebe se não obedecer. Primeiro obedece. Primeiro obedece. Primeiro obedece. Primeiro ande pelo meu mandado. Ande pela minha palavra. Que aí sim nós vamos quebrar muralhas. Domingo que vem vai quebrar muralhas. Não sei se é domingo ou no outro, mas alguém vai. Em nome de Jesus. E eu vou estar aqui. Porque enquanto o pastor ou quem for pregar, estiver pregando, eu vou estar aí embaixo, quebrando a muralha, quebrando as muralhas de Satanás, quebrando a muralha da ingratidão, quebrando a muralha do Egito. Mas eu vou entrar na terra que Deus prometeu para mim. Então, irmãos, hoje nessa noite você aprendeu a se santificar. No dia da quebra da muralha, você venha quebrando as muralhas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.